Olá, sejam bem-vindos. A infecção hospitalar é algo preocupante, presente em todas as unidades de tratamento hospitalar. Um problema de saúde pública no mundo todo. Ainda hoje, apesar de todos os cuidados e pesquisas, o problema continua a existir. E boa parte dessas infecções podem ser evitadas. O controle da infecção hospitalar é o assunto dessa edição do Entre Aspas. E nossa convidada é a enfermeira executora do controle de infecção hospitalar do Hospital Roberto Santos, Nayara Carvalho Oliveira, e ela é mestranda de enfermagem pela UESC, a Universidade Estadual de Santa Cruz. Nayara, seja muito bem-vinda aqui ao Entre Aspas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Vladimir. Obrigada ao Sim de Saúde. É um prazer estar aqui com vocês. Nayara, todo hospital é obrigado a ter uma comissão de controle de infecção hospitalar. E como atuam essas comissões? Antes de eu responder essa pergunta, eu vou te fazer uma pequena correção sobre o termo infecção hospitalar. Desde 2007, foi proposto pelo CDC que o termo infecção hospitalar fosse substituído por infecção relacionada à assistência à saúde, IRAS, que é um termo mais amplo, que ele se refere não só apenas aos hospitais, mas aos ambulatórios, aos cuidados domiciliares. Então, eu vou tratar por IRAS, que é o termo mais apropriado. Então, esse é um termo que é usado mais entre vocês profissionais, né? Porque a comunidade em si conhece mais como infecção hospitalar. Isso, a comunidade ainda conhece por infecção hospitalar, mas aos poucos esse termo vai ser amplamente conhecido, divulgado e conhecido por todos. Nayara, eu te fiz a seguinte pergunta. Já é obrigatório que todas as unidades hospitalares tenham uma comissão interna de controle das infecções hospitalares, das IRAS, né, como você me explicou aí. Como atuam essas comissões? Pronto, essas comissões, elas são realmente obrigatórias, né? O governo estabeleceu essa obrigatoriedade e ela estabeleceu não só a obrigatoriedade pela Lei 9.431, a obrigatoriedade dos programas de controle de infecção hospitalar, como a formação das comissões de controle de infecção hospitalar para fazer a execução do que for feito pelos programas, do que for as diretrizes dos programas. Então, como é que é feito? Assim, as comissões nos hospitais, elas são designadas, né? E elas são divididas em membros consultores e membros executores, né? Os membros consultores, o grupo que faz parte dos membros consultores são os serviços médicos, o serviço de enfermagem, o serviço de microbiologia, o serviço de farmácia e o serviço de administração. Esse grupo vai formar as diretrizes do programa, enquanto os membros executores, eles vão executar o que foi planejado. Então, nesse grupo de executores estão os médicos infectologistas e os enfermeiros, que é onde eu atuo, né, como enfermeira executora do controle, que é a execução do plano. Né, e o que nós fazemos? Quais são as nossas atribuições? É atuar de forma a diminuir, a tentar diminuir ao máximo a incidência e a gravidade das infecções relacionadas à assistência à saúde, através dos treinamentos, das supervisões, das buscas diárias que nós fazemos, das visitas diárias a todas as unidades, não só as críticas, mas todas as unidades dos hospitais, vendo a questão da incidência das infecções, a questão de se o paciente chegou de um hospital e ele precisa ficar em isolamento, ele precisa ficar em precaução por algum motivo, então nós damos essa orientação. Então, para que tenhamos esse controle, de qualquer forma, nós
todos os pacientes, eles são considerados suspeitos, porque nós não sabemos até então se ele tem algum tipo de, ele está contaminado, ele está colonizado por alguma bactéria, algum micro-organismo ou não. Então, quando ele chega de uma outra unidade, ou chega de casa, mas ele está no home care, ele passou por uma UPA, ele veio do SAMU, está numa UPA, ele está invadido com um catéter central, uma sonda vesical, ele está entubado. Então, nós deixamos esse paciente isolado, né, em precaução de contato, até que sejam feitos os exames necessários nele, e ele, depois que esse exame sai, depois de 2 dias, mais ou menos, a gente possa ver se ele está realmente colonizado com alguma bactéria ou não, para tirar ele desse isolamento. Mas esses cuidados não devem ser apenas com os pacientes. Os próprios profissionais de saúde, eles têm a necessidade de ter cuidados básicos para evitar também que eles passem a contaminação para o paciente? Sim, com certeza. Quando todos os funcionários eles são admitidos no hospital, eu estou falando isso especificamente no Roberto Santos, que é onde eu atuo, sim, mas assim como nos outros hospitais assim deve ocorrer, todos os profissionais devem passar por um treinamento antes de entrar em campo de atuação. Então, o treinamento específico em relação que cabe à CCH de orientação, em relação ao uso dos EPIs, em relação às orientações quanto à higienização das mãos, enquanto ao não uso de adornos, qualquer tipo de adorno, de brinco, unhas postiças que não podem ser usadas, colar, anel, relógio, aliança. Então, tudo isso é orientado o profissional que entra no espaço. Em relação aos jalecos, aos estetoscópios, às roupas privativas, todas essas informações, elas são dadas aos profissionais. Todo mundo tem as mesmas orientações. Agora, me diga uma coisa, se é obrigado a ter essa comissão para cuidar disso, verificar tudo isso, se existe esse treinamento dos profissionais de saúde que atuam nas áreas hospitalares, por que é tão difícil evitar que as infecções aconteçam? A CCH é uma comissão que ela orienta, ela supervisiona, ela fiscaliza e ela atua nos pontos mais críticos, para que não haja surto, para que não haja uma disseminação maior. Mas quem tem que agir, quem tem que se colocar no lugar da prevenção são os profissionais de saúde. Nós todos, profissionais de cada um setor, nós somos os agentes dessa prevenção. Então, nós temos que nos colocar no papel de que cabe a cada um de nós, independente se tem alguém olhando ou não, se tem alguém supervisionando ou não, que eu tenho que fazer o meu papel. Qual é o meu papel? Como que eu devo agir? É correto eu sair da minha unidade, colocar minha roupa privativa, colocar um jaleco por cima e sair do hospital para ir fazer um lanche lá fora? Não, não é correto. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, né? Se é correto, se esses profissionais eles são, como se diz, advertidos depois, saem da unidade, saem do hospital com jaleco no corpo, vão no carro, vão em outro lugar, com estetoscópio, né, pendurado no pescoço também. Tudo isso é um erro que pode levar a uma contaminação para dentro do hospital, não é isso? Isso. A orientação é de que o estetoscópio ele seja colocado dentro do bolso do jaleco. E, quando for usar para um paciente, seja higienizado com álcool a 70. Depois, quando ele for usar e no outro paciente, seja higienizado também para o próximo paciente, para não ter essa infecção cruzada, essa contaminação cruzada. Em relação ao uso do jaleco, o jaleco ele fica completamente colonizado por bactérias, por micro-organismos de todos os tipos. Quando nós chegamos para dar assistência ao paciente e nós nos aproximamos do leito do paciente,
o nosso corpo, o jaleco, ele se aproxima do leito da cama, ele se aproxima do paciente, ele se aproxima do balcão da enfermaria e além de outros lugares. Então, esse mesmo jaleco é o jaleco que eu vou sentar para fazer um lanche? Não pode ser, né? Isso é completamente um equívoco muito grande dos profissionais, que ele é sempre supervisionado e é repassado a coordenação direta sobre esses pontos, e a coordenação também repassa para a diretoria. Nós também repassamos a diretoria geral. Muitas vezes não são aplicadas medidas punitivas, mas, na maioria das vezes, medidas de orientação, que fazemos em relação a campanhas de não uso do jaleco fora do ambiente do hospital, do trabalho, e principalmente a roupa privativa, né? O uso da roupa privativa é no local privativo de trabalho. Saindo daquele ambiente, eu vou retirar a roupa privativa, colocar minha roupa de casa. Se eu quiser colocar o jaleco, eu posso colocar o jaleco, e eu posso ir embora com aquele jaleco até o carro, só não posso ir para o ônibus com o jaleco. Não tem problema, mas eu não posso dar assistência ao paciente com aquele jaleco. Eu tenho que ter o cuidado de que não quero ter um nível de infecção no meu hospital, mas o médico, por exemplo, faz uma cirurgia, tem todos os cuidados para que a cirurgia seja uma cirurgia limpa, uma cirurgia livre de contaminação, mas quando ele vai visitar o paciente, o doente dele, existe um pouco menos de atenção em relação a outros cuidados, como pegar num curativo sem luva, sem ter higienizado a mão, pegar no próximo paciente que também não higienizou a mão. Eu estou falando da categoria dos médicos, mas eu também estou falando dos meus pares, os enfermeiros e a equipe de enfermagem como um todo, e toda a equipe dos profissionais de saúde, né? Fisioterapeutas. Você falou em uso das luvas. Usar as luvas não exclui de forma alguma não lavar as mãos. Isso, o uso das luvas não exclui a higienização das mãos, né? Porque a higienização das mãos, ela é um termo que é usado e é mais amplo do que a lavagem das mãos. Lavagem das mãos é um termo mais simplificado. Então, nós vamos higienizar as mãos com o tempo correto, com a técnica correta, e se eu tiver um determinado paciente, por exemplo, eu vou precisar prestar um cuidado a ele. Eu vou primeiro higienizar as minhas mãos com água e sabão ou com álcool a 70 e calço as luvas e vou prestar o cuidado. Retirei as luvas e novamente vou fazer a higienização das mãos com água e sabão ou com álcool a 70. É esse o procedimento correto. Todas essas medidas que você falou aí, que os profissionais têm que ter, todos esses cuidados para chegar até o paciente, também devem ser tomadas pelos acompanhantes, pelos visitantes que vão lá no quarto? Sim, ou na enfermaria, né, já que são várias pessoas dentro da enfermaria? Sim, com certeza. Nós temos enfermarias, em hospital público é assim que acontece, né? Nós temos enfermarias de 2 leitos, 3, 4. Então, pode ser, vamos supor que seja uma pediatria, e a mãe quer ajudar a outra a trocar o bebê, mas a mãe não sabe o que é que o outro bebê tem, não sabe do que é que ele está colonizado, o que é que ele carrega de micro-organismo ali. Então, ela tem que ter todo o cuidado. Não pode existir essa troca entre as mães, entre os profissionais que não higienizaram a mão para pegar,
para cuidar de um, depois cuidar de outro. Deve haver esse cuidado. Os acompanhantes devem ter cuidado em não levar itens de casa, ventilador, travesseiro, lençóis. Acontece de muitos passarem muito tempo nos hospitais e deixarem suas roupas secando, né, ao ar livre. Aí eles contraem, aí os micro-organismos, eles estão totalmente suscetíveis a contrair qualquer tipo de micro-organismo, né? Porque eles estão ali livres daquele cuidado, não tem cuidado algum. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Os acompanhantes em relação aos seus doentes, em relação ao doente do vizinho. Nada de compartilhar itens, pegar o item vou oferecer para o meu vizinho. Você lavou sua mão? Você pegou uma luva? Não se aproxime dele. Não pegue o lençol dele emprestado. Nada disso. Então, foi usar o vaso sanitário, tenha cuidado, lave suas mãos antes, lave suas mãos depois. Nós, quando passamos nas enfermarias, damos essas orientações para os acompanhantes, mas nós também orientamos os nossos colegas enfermeiros, os líderes, as referências, para que essas orientações elas sejam replicadas, né? Já que nós não estamos o tempo inteiro no hospital. Então, por conta da rotatividade dos acompanhantes, é necessário que haja esse engajamento mesmo em relação a essas orientações. Quais são as principais infecções hospitalares, né, que fazem parte desse conjunto de IRAs que você me corrigiu aí no início do nosso bate-papo? As principais IRAs, na verdade, nós temos algumas IRAs, sendo que foi estabelecido pela Anvisa 4 IRAs prioritárias, que elas são as mais incidentes. Então, nós temos prazos para que essas IRAs sejam mais trabalhadas e que elas sejam e que os esforços sejam para minimizar elas, já que a letalidade por conta delas é muito alta. Então, essas IRAs são a IPCS, que é a infecção primária da corrente sanguínea, que ela está muito relacionada à septicemia, à bacteremia em relação ao uso de catéter venoso central, a PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica, a ITU, infecção do trato urinário, geralmente associado ao uso do catéter vesical de demora, e a ISC, que é a infecção do sítio cirúrgico, que está associado aos procedimentos cirúrgicos. E a pneumonia também poderia ser considerada uma IRA? A pneumonia é considerada uma IRA. Ela pode ser associada à ventilação mecânica, quando o paciente está em ventilação mecânica, que nós chamamos de PAV, quando o paciente está em uso de ventilação mecânica. Então, pode ser uma pneumonia do trato respiratório inferior, ou pode ser uma pneumonia, uma infecção do trato respiratório superior, uma traqueobronquite, por exemplo, uma traqueobronquite, por exemplo. Então, a pneumonia, a PA também é uma dessas pneumonias. Quando o paciente tem alta, já está em casa, e em casa começa a apresentar sinais de uma infecção, também é considerada uma infecção que foi adquirida dentro do hospital, uma IRA? Pode ser. Pode ser, por exemplo, o paciente, ele fez um procedimento cirúrgico e colocou uma prótese. Então, quando o paciente coloca uma prótese e essa prótese infecciona,
mesmo ele estando em casa, depois de até em torno de 10 meses, essa infecção ainda é considerada infecção relacionada à assistência à saúde. Ela ainda é tratada como IRAS. O paciente, por exemplo, que saiu do hospital, estava em uso de sonda vesical, mas não estava apresentando sinais clínicos compatíveis com infecção do trato urinário, mas foi retirada a sonda e ele teve alta. E em casa ele começou a ter sinais clínicos, como febre, dor em baixo ventre, dificuldade de urinar. Então, essa infecção do trato urinário pode ser associada, assim, relacionada à assistência à saúde, tratada como infecção relacionada à assistência à saúde. Quando é diagnosticada uma infecção hospitalar, né, lá dentro do hospital, no paciente, é aberto uma espécie de investigação para saber de onde partiu, onde começou aquela infecção dentro da unidade hospitalar? Sim. Quando o paciente, mesmo que ele venha de uma outra instituição, e ele começou a manifestar sinais clínicos ou laboratoriais de uma infecção, uma progressão de uma infecção, vai ser começada essa investigação, né? Essa investigação de qual foi o momento essa busca ativa, qual foi onde foi que começou a infecção, por onde começar em relação a se ele foi sondado, se ele tomou antibiótico, qual foi o dia do antibiótico, qual foi o dia do início dos sintomas. Então, se ele chegou de uma outra instituição e ele já chegou na outra instituição com todos os sinais clínicos e laboratoriais, na data, no dia primeiro que ele internou no outro hospital ou foi transferido, esse dia essa infecção ainda é relacionada ao serviço anterior, e é informado ao serviço anterior daquele evento adverso. Agora, se o paciente entra e só após o terceiro dia, o D3, o D1 é o dia do internamento, após o D3, ele começa com sinais clínicos ou laboratoriais ou ilaboratoriais de infecção, aí, a partir daí, relacionado à assistência ou à cirurgia, nós começamos a fazer a investigação e tudo indica que aquela infecção vai ser desta instituição que nós estamos. As saíras vai ser referente a esta instituição que nós estamos. Isso que eu ia te perguntar, porque essas infecções, a maioria delas é causada por vírus e bactérias, se um paciente adquire, o erro pode estar na unidade hospitalar, não é isso? Eu não vou falar de erro, nós vamos falar de eventos adversos, eventos que eles poderiam ser evitáveis. Eventos que poderiam ser evitáveis. E aonde foi que aconteceu, o ponto exato que aconteceu, que houve essa quebra das boas práticas, nós não vamos conseguir chegar lá. Se foi na inserção do catéter central, se foi na inserção da sonda vesical, se foi no procedimento cirúrgico, ou se foi porque um funcionário, um técnico de enfermagem estava dando um banho e com a mesma luva foi fazer a medicação do outro paciente. Essas quebras das boas práticas, elas são, né? Eu posso deduzir que aquilo tenha acontecido ali. Mas uma vez o paciente, numa unidade hospitalar, ou numa unidade ambulatorial, ou num cuidado domiciliar, home care, que ele esteja com uma porta de entrada invadido, ele está aberto a
nossa pele ela é colonizada. Nós convivemos com bactérias em nossa flora. O que acontece é que nossa flora ela é íntegra, né? Nossa pele é íntegra. Na medida em que há um corte, que há algo desse tipo, eu estou aberta, estou suscetível que essas bactérias elas entrem para a minha corrente sanguínea e me causem um dano. Então, aonde foi exatamente que esse dano foi causado, é pouco provável que a gente consiga chegar lá. Então, a gente tem que agir na prevenção, porque pouco provável eu vou conseguir descobrir onde foi que isso foi causado. Então, qual é a prevenção? A prevenção maior de todas para a prevenção da infecção relacionada à assistência à saúde, e a mais barata de todas é a higienização das mãos, né? Porque ela é feita com água e sabão, ou com álcool a 70, e nós, com a técnica adequada, com o tempo adequado para cada processo, nós podemos evitar grandemente as infecções para os nossos doentes. Uma outra questão é que você falou muito nos cuidados que os profissionais devem ter, higienização das mãos, o cuidado com a roupa, no toque no paciente, evitar usar a mesma luva para diversos procedimentos em pacientes. Mas a higienização da unidade hospitalar também é fundamental, né? A higienização adequada da sala, do quarto, dos equipamentos. Sim, a CCH, ela também é responsável por essa orientação em relação aos germicidas, em relação às técnicas em relação a tanto a questão da higienização, quanto da lavanderia, né? Mas em relação à higienização, tanto o que vai ser comprado em relação aos germicidas, quanto à sua diluição, e tudo que envolve a técnica que vai ser empregada, o tempo que vai ser empregado, a CCIH supervisiona, é função da CCIH supervisionar. Então, nós temos já essas normas, essa rotina muito bem descrita, e nós temos enfermeira da higienização que replica, que supervisiona, que coordena o serviço, e que tem uma equipe que já está bem sólida em relação a isso. Eventualmente, quando o hospital passa por alguma dificuldade em relação ao aumento do número de infecções, é feito uma limpeza diferenciada, mas, de uma forma geral, existe a rotina, né, de limpeza do centro cirúrgico, das UTIs, das emergências e de todos os hospitais como um todo. Nesse momento de pandemia, todos esses cuidados nunca foram tão importantes quanto agora, né? Porque eles já eram importantes, se tornaram ainda mais importantes com a Covid-19. Isso. Se tornaram mais importantes. Nesse momento da Covid, a incidência de infecções relacionadas à assistência à saúde, elas foram um pouco mais baixas do que nos períodos anteriores. Por quê? Porque nesse período as pessoas se preocuparam muito com a higienização das mãos, muito com o uso dos EPIs. Então, isso é o que a gente tem que fazer sempre no nosso dia a dia, né? Não levar, você vai para um hospital, seja estudante, seja residente, enfermeiro, técnico, não levar itens desnecessários para o seu trabalho, mochila, ficar circulando de mochila pelo hospital. Então, você vai visitar um paciente numa UTI, leva a mochila com você.
Então, todos esses cuidados continuam sendo necessários agora na Covid, com muito mais restrição, porque agora a gente não tem mais acesso a todos os lugares, né? Os pacientes de Covid, cometidos pelo Covid, eles estão em locais específicos e nós não temos acesso a todos esses locais com facilidade. Nosso programa está chegando ao fim nessa conversa e eu te peço, que recado você tem a dar para os profissionais de saúde que estão nos assistindo, até as pessoas que estão em casa, já que é um programa do Cine Saúde, é publicado no YouTube do Cine Saúde, mas as pessoas diretamente ligado aos trabalhadores da saúde, mas as pessoas em casa também têm acesso. Que recado você daria a eles? O recado que eu dou é principalmente para a gente cuidar do outro como se a gente estivesse cuidando, como a gente gostaria que cuidasse da gente, tendo atenção, tendo zelo, tendo cuidado, mesmo que não tenha ninguém te olhando, fazendo o melhor que você possa fazer, higienizando as mãos com água e sabão, higienizando as mãos com álcool 70, evitando, não usando adornos, porque é proibido pela norma reguladora 32, e fazer tudo o que é necessário para ajudar para que todos aqueles que são aqueles que foram para ser cuidados por nós, estejam livres de qualquer evento adverso, de qualquer quebra de técnica que possa causar algum dano a ele. Ok, muito obrigado pela sua participação aqui no Entre Aspas, foi de grande valia suas instruções, tudo. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Vladimir, obrigada pela oportunidade, obrigada ao Cine Saúde, espero ter contribuído e estou à disposição no Roberto Santos, no controle de infecção hospitalar, para todos que necessitem de algum auxílio, de alguma orientação. Muito obrigado mais uma vez, Nayara. Grande abraço. Essa edição do programa Entre Aspas fica por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima edição. Até lá.